Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o mundo reconhece em velocidade impressionante a vitória do ex-presidente Lula e o governo que ele inicia em 1º de janeiro de 2023. A começar pelas potências, Estados Unidos à frente, Alemanha, França, Inglaterra, etc. Um total de 90 países já reconheceram a vitória legítima de Lula, deixando praticamente nenhum espaço para questionamento de Bolsonaro nesta eleição. O silêncio de Bolsonaro tem duas naturezas. A primeira é porque ele não sabe o que dizer, como explicar e como reagir a uma vitória do Lula, que apesar de ter sido por margem apertada, foi reconhecida com uma velocidade tal pela comunidade das nações que deixa Bolsonaro em grande dificuldade, até porque não foram só as nações estrangeiras e, sobretudo, as grandes potências, com os Estados Unidos, repito, à frente, mas também aqui no Brasil as instituições, o poder legislativo, nas pessoas de Arthur Lira, primeiro presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, em segundo, presidente do Senado e do Congresso, seguiu-se também a aceitação e o reconhecimento da vitória de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça, pela cúpula do Judiciário brasileiro. Então, Bolsonaro ele está institucionalmente sozinho, ele não tem como contestar a vitória do ex-presidente Lula, apesar de que ele, com o seu silêncio, planeja que os seus aliados façam o serviço para que ele possa eventualmente dizer que está atendendo ao clamor do povo. Ele chama os seus partidários uniformizados, as suas milícias, não é? Os seus camisas pardas vestidos de amarelo, ele chama de povo. Mas, na verdade, nem ele, nem o seu povo, nem os caminhoneiros conseguem deter a marcha da história. E, na verdade, o que se configura muito mais provável para Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, é o chilindró, a cadeia, a cana dura. Porque de hoje a 63 dias, Bolsonaro poderá ter um pedido de prisão formulado por qualquer juiz de primeira instância. Não precisa ser nenhum juiz importante, nenhum ministro do Supremo, nenhum colegiado. Ele vira um cidadão comum em 63 dias, perde a proteção do cargo e a ele só resta contar com os militares e com essas instituições menos importantes que as Forças Armadas, como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que na verdade está agindo como capanga do Bolsonaro, não é? Na verdade, a Polícia Rodoviária Federal não coibiu imediatamente a greve dos caminhoneiros que está torturando Santa Catarina, ou seja, o estado que mais apoia Bolsonaro está lá já começando a ter falta de gêneros alimentícios, falta de combustível, está infernizando aquela região. E aí o STF, com uma velocidade muito grande, sempre com a presença e as atitudes desse gigante, que é o ministro Alexandre de Moraes, avisou que o chefe da Polícia Federal pode ser preso se não tomar as medidas que tem que tomar, porque quando a Polícia Rodoviária Federal não fiscaliza e não toma providências para liberar rodovias tomadas
por bandidos, que são esses caminhoneiros que estão tentando parar o Brasil por conta de não quererem aceitar o resultado da democracia. Na verdade, o Bolsonaro e esse chefe da Polícia Rodoviária Federal cometem crime. E é mais um dos muitos, da quantidade gigantesca de crimes inscritos no Código Penal que vão fazer com que Bolsonaro receba rapidamente. Vai ser muito difícil de evitar que comecem a surgir ordens de prisão daqui, dali, de lá, de toda parte, e na verdade ele vai ter que apelar para recursos nos tribunais superiores até que eventualmente algum desses pedidos seja negado e ele fique em cana mesmo. Bolsonaro sabe disso e ele pretende, e isso você pode ter certeza que está para acontecer, vai acontecer em pouco tempo. Você vai ver o Jair Bolsonaro agir como Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, minha amiga, meu amigo, que não se inspirou em si mesmo. O ato de Roberto Jefferson de atirar na polícia, de jogar granadas, foi inspirada em ninguém mais, ninguém menos, porque Bolsonaro já declarou mais de uma vez que se tentarem prendê-lo, ele vai reagir à bala. O Roberto Jefferson, inspirado por Bolsonaro e tentando se assemelhar a ele, no momento em que só lhe resta realmente se pendurar no Bolsonaro, que tem, inclusive, desprezado o apoio do Jefferson, chamando de bandido para tentar se desvincular dele. Na verdade, o que o Roberto Jefferson fez foi tentar imitar o dizer do Bolsonaro sobre o que faria se fosse preso. Mas, na verdade, o Bolsonaro, por outras razões, ele também está tentando buscar uma saída para a prisão. E a razão é a seguinte: ele sabe que a fuga não vai ser fácil e ele sabe que é questão de tempo. Ele pisando fora do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2023, pode ser que ele não chegue nem na esquina do palácio e já exista algum pedido de prisão contra ele. Com tudo isso, o Bolsonaro já tenta de todas as formas conseguir, através dos seus aliados, que já começam a escassear, porque os ratos vão ser os primeiros a abandonar o navio. Então o Bolsonaro já começa a tentar planejar uma forma de conseguir impunidade, de ficar impune, tentar fazer algum acordo. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje no Brasil, com esses movimentos de caminhoneiros, de bolsonaristas parando avenidas, por exemplo, aqui em São Paulo eles estão bloqueando passagens na Marginal do Tietê, uma via vital para a vida da cidade, tentando impedir a chegada das pessoas ao aeroporto para perderem voos, não é? Os caminhoneiros tentando sufocar Santa Catarina para que as pessoas comecem a reclamar, e tudo isso são crimes. São mais crimes para a conta do Bolsonaro. Então, na verdade, o que vai acontecer nas próximas semanas, previsivelmente, é que os aliados vão começar a fugir. Já começaram. Já tem igreja evangélica querendo aderir ao Lula, já tem governador eleito com a ajuda do Bolsonaro dizendo que precisa conversar com o Lula, e a situação do Bolsonaro está ficando muito mais difícil do que parece, e a ficha dele ainda está caindo, ainda não caiu por completo. Esse silêncio dele é para estimular os seus partidários a fazerem as badernas que estão fazendo, sem que ele tenha que dizer uma palavra, para ele atribuir a essas ações dessas pessoas alguma espontaneidade. Mas são poucos, e o que eles podem fazer é muito difícil de ser levado a cabo, porque são poucos
e, na verdade, eles já começam a ser coibidos pelas autoridades. Obrigada pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, esses partidários do Bolsonaro, os caminhoneiros, já estão tendo que se desmobilizar na marra, sob ordem de prisão do chefe da PRF. A Polícia Rodoviária Federal começou a desfazer os bloqueios com grande facilidade, sem maior problema, porque esse pessoal é valentão no Twitter, mas na vida real bastou falar mais alto que eles se escafedem, como estão fazendo, inclusive os falsos aliados que Bolsonaro comprou e que está vendo que o dinheiro, ele compra colaboração, mas não compra devoção nem lealdade. No momento em que o Bolsonaro perde o poder, esses aliados vão sumir como por mágica. Então eu quero passar aqui ao noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, matéria do UOL, do correspondente Jamil Chad, dizendo que aliados no exterior abandonam Bolsonaro. Ao menos 90 países já reconheceram a vitória de Lula. Aliados do bolsonarismo, Itália, Polônia, Hungria, sinalizam reconhecimento da vitória de Lula. Mesmo depois de Michele Bolsonaro ir votar com a bandeira de Israel, o governo em Tel Aviv acaba de parabenizar Lula. Toda a América do Sul, BRICS e dezenas de países confirmam o resultado das urnas no Brasil. A Arábia Saudita, liderada por um príncipe que já foi chamado de meio-irmão por Bolsonaro, também já reconheceu Lula. Governos de pelo menos 88 países, agora 90, já confirmaram nas redes sociais ou em telegramas oficiais a vitória de Lula nas eleições brasileiras no fim de semana. O número, segundo o Universo Online, o portal Universo Online apurou, irá aumentar ainda mais ao longo desta terça-feira, com dezenas de autoridades buscando formas de falar com o vencedor do pleito. A avalanche de reconhecimentos foi recebida no Itamaraty como um sinal claro de que, para a comunidade internacional, não existem questionamentos sobre a eleição e que, a partir de agora, o interlocutor é Lula e não Bolsonaro. Aqui você vê o Roberto Jefferson posando com armas e fazendo a ameaça que ele fez algum tempo atrás de reagir à bala se tentassem prendê-lo. E ele fez isso inspirado em quem? Inspirado nesse sujeito aqui. Bolsonaro mostra desespero, matéria desse ano, Bolsonaro mostra desespero ao falar sobre ser preso. Atiro para matar. Eu atiro para matar, mas ninguém me levará preso. Prefiro morrer, disse Bolsonaro, sobre o que enxerga como conspiração para prendê-lo. Muito provavelmente, na hora em que forem prendê-lo, Bolsonaro vai se render e vai seguir bonitinho de cabeça baixa para o Chilindró. Bolsonaro assustou o interlocutor naquele fim de semana dessa matéria, quando descreveu que enxerga como uma conspiração para levá-lo à prisão no cenário de derrota em sua tentativa de reeleição. Agitado, falando de maneira descontrolada, naquela ocasião, Bolsonaro causou impacto, em especial quando disse qual seria sua reação caso a polícia batesse à sua porta. E Roberto Jefferson, muito mais corajoso que o Bolsonaro, justamente porque não bate bem da bola, simplesmente fez aquilo que o Bolsonaro disse que fará e que este que vos fala desacredita de que fará de verdade, que é reagir à bala ante uma tentativa de prisão. O Bolsonaro tenta mais uma cartada, inclusive agora, para tumultuar a eleição. Ele agora quer um relatório de incidentes ocorridos na votação para tentar nova ofensiva contra o sistema de votação. Mas esse sujeito que está falando com ele, que é o chefe da Casa Civil dele, o Ciro Nogueira, que é do PP e é do Centrão, tenta simplesmente
ponderar com ele que não vai adiantar. O mundo inteiro está reconhecendo a eleição no Brasil. Ninguém acredita que essa eleição foi fraudada e mesmo que os aliados dele digam o que dizem, esses capazes de fazer essas loucuras são um punhado. A grande maioria não vai se meter em encrenca. E após a vitória de Lula, por exemplo, um casal aponta arma para petistas de São Paulo. Você vê aqui a mulher saindo para fora do carro, atirando, apontando uma arma para transeuntes. E tudo isso que está acontecendo no país, minha amiga, meu amigo, vai para a conta de Bolsonaro. Ele só está conseguindo aumentar o seu passivo com a justiça. E essa greve dos caminhoneiros é algo grave, pelo qual o Bolsonaro vai ter que responder, inclusive por não se posicionar, não tomar uma atitude. A greve dos caminhoneiros deixa um rastro de prejuízos bilionários em todo o país, com protestos no fim, a crise de desabastecimento começa a ser revertida, mas os efeitos na economia ainda vão perdurar por muito tempo. Perdas com a greve já superam 75 bilhões de reais. Sabe quem vai responder por isso? O homem que está no Palácio do Planalto, que se omite. Na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo se chama prevaricação. Ele deixa de agir diante da necessidade imperiosa de agir em prol da sociedade. Isso é crime e ele vai responder por isso também. E o Lula está preocupado com a transição, e aqui vem outro crime de Bolsonaro. A lei manda que o Bolsonaro preste toda assistência para o governo que entra para saber a quantas andam as coisas, e os sinais de que Bolsonaro pretende atrapalhar o processo de transferência do poder acenderam um sinal de alerta, inclusive na cúpula do PT. O Lula está, inclusive, preocupado por ter que começar a governar no escuro. Só que se o Bolsonaro fizer isso, tome outro crime para ele responder. Na verdade, o Bolsonaro e os crimes contra a ordem democrática são muitos. Em entrevista ao Jornal Nacional, algum tempo atrás, o Bolsonaro foi cobrado pelos apresentadores a assumir um compromisso de que respeitará o resultado das eleições nesse ano. Sua resposta foi uma declaração de quem busca escapar de tal compromisso, reafirmando algo que vem ensaiando há anos. Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas. E quem decide se as eleições serão limpas, evidentemente, é ele. Então há incontáveis crimes contra a ordem democrática, sem falar dos crimes da pandemia, sem falar dos crimes comuns de roubalheira, rachadinha e tudo mais. E o Bolsonaro deve responder no TSE por abuso de poder em ações que podem levá-lo à inelegibilidade. Acusações incluem a existência de uma rede de fake news na campanha e também os gastos que ele fez violando a lei eleitoral. Por tudo isso ele vai responder. Derrotado, Bolsonaro perde o foro privilegiado e 4 inquéritos podem passar para a Justiça Comum. Há 4 inquéritos autorizados pelo STF em que o presidente é investigado por diferentes crimes, incluindo notícias falsas sobre a vacina contra a Covid e a interferência na Polícia Federal. O primeiro presidente não reeleito também deve ter sigilos expostos. Com a derrota nas eleições ontem, Bolsonaro perderá em 2023 o direito ao foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. Primeiro presidente não reeleito da história do Brasil pós-ditadura, Bolsonaro passará a responder processo na Justiça Comum a partir de 1º de janeiro do próximo ano, o que aumenta as possibilidades de responsabilização penal. E o tribunal, e já tem até tribunal internacional que condenou Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Não é pouca coisa o que ele enfrenta, mas pior que isso é o seguinte: isolado e em silêncio, Bolsonaro agora corre atrás da imunidade. Sem a blindagem do mandato presidencial, dentro de 63 dias, ele fica sujeito a decisões de juízes de primeira instância em vários processos criminais. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós temos
que nos preparar é para ver a justiça ser feita e tudo isso que o Bolsonaro está fazendo, esse silêncio, tudo o que ele está fazendo, o país passar, ele vai pagar por isso. Agora você pode ter certeza, a justiça vai ser feita. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero deixar meu melhor abraço para todo mundo e pedir a você que tenha paciência. Ele não perde por esperar.